Mais ou menos. A doida que pensou que era 9 horas. Para de escândalo, Linha. Cala sua boca. Pior que eu estou concorrendo aqui com o Edson, né? Meu computador fica do lado dele, aí eu falei assim, não esquenta não, é só 9 horas. Ele está ali, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus. E vocês estão bem? Ai, gente, eu estou meio triste. Hoje faleceu um filho de uma amiga minha. A gente estava orando por ele no nosso grupo, mas ele, infelizmente, faleceu hoje. É reincidência que fala, né, de câncer. Ele tinha feito já um transplante de medula óssea, deu super certo na época, né? Aí depois não, era câncer nos gânglios. Câncer nos gânglios. Eu acho que é esse nome aí, não sei. Enfim, ele tinha mais ou menos a idade do meu filho mais velho. Sei lá, nem lembro mais, mas assim, muito triste. A gente estava orando no grupo aí por ela, por ele. Né? Lembra aquele áudio desesperado que eu coloquei no nosso grupo? Ela. Então, acho que ele tinha uns 40 e poucos anos, porque acho que não era muito mais velho que o meu filho. Meu filho tem 42. Não é? Ele tinha uma filhinha tão bonitinha, a filha dele. Eles vieram aqui esse ano. Ai, e a amizade de, sabe, desde quando nasceu. Só que ela está em Curitiba, daí eles vão trasladar o corpo para Mogi das Cruzes. Né? A família tem terreno lá no cemitério. Eu não sei, que chato. Um dia tão feliz, depois não tão triste. Assim eu não aguento. Misericórdia. Ai, o botão. Deve ser. Só quem está muito bem preparado espiritualmente que suporta uma coisa dessa. Estou me ajeitando aqui no meu canto. Esse povo, será que
vem? Será que não vem? Está cedo ainda, né? A Ana Paula está no trânsito, Ana Paula. Meu Deus. Ai, que olha, mas não vai se distrair por causa disso, hein? Isso aí. Tá, tá bom. Vou pegar uma almofada. Cuidado para não acabar os seus dados aí, É mesmo? Senão fica sem comunicação, né? não fica sem comunicação. Cara, sempre você. Amém. Vai. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite.
Tá usando? Funciona? Agora está. Agora derrubou. Você pode começar se você quiser, viu? Tá, eu estou acessando pelo computador.
É só um pouquinho. Tá bom. Oi. Estão me ouvindo bem? Desliga o celular agora. Beleza. Então, boa noite a todo mundo que está por aí. Deixa eu ver. Ai, vibração. Ah, não tem som. E agora? Coloca aí no computador. É que tava com volume baixo mesmo. Tá, já melhorou. Tem aqui. Só nós quatro. Então tá, vamos fazer uma oração para a gente começar? Oremos. Meu Deus querido e Pai que está no céu, Senhor, nós te agradecemos por este sábado feliz. Infelizmente, mais à tarde, uma notícia triste, mas que o Senhor possa consolar a família da Jussara por esta perda. Que o Senhor possa estar conosco também nesse estudo e que tudo que eu tenha para dizer aqui, Senhor, seja também inspirado por Ti, me ajuda a proceder de tal forma que não haja erro naquilo que eu for falar. Em nome de Jesus, eu te peço também que abençoe todos que vão ouvir e que todos os seus familiares estejam sob a tua proteção. Protege a Aninha, Paizinho, de modo especial, para que ela retorne ao seu lar, com vida e com segurança. E outros que têm a intenção de entrar, Senhor, que possam chegar e entender também aquilo que nós vamos falar. Abençoe o Renan também na sua pregação de hoje, Senhor, que o seu Santo Espírito esteja com ele, abençoando a pregação e os ouvintes também. Perdoa os nossos pecados, por amor e em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então tá. Por acaso, por acaso não, nada é por acaso, né? Mas eu já tinha começado a estudar, dar uma pesquisada sobre o livro de Ageu, então eu falei assim, vou continuar a pesquisa, né? E, de repente, o Renan pediu para eu, né, passar a palavra hoje, e cá estamos. Bom, então, o livro de Ageu, Ageu é considerado um dos profetas menores, mas, como já foi colocado aqui, não é menor por ser menos importante, sim porque o livro é pequeno mesmo, né? Mas, assim, em nível de importância, todos os profetas têm sua importância, né? Lugar e horário certo. Né? Então, eu pesquisei o seguinte, o Ageu, o nome dele, tem vários significados, mas tudo remete à alegria. Pode ser dia festivo, o significado de Ageu, dia festivo, alegre, festa, festividade, ou então meu aniversário. E esse nome vem de origem hebraica. Os hebreus tinham, até hoje, acho, né? Judeus, né? Eles dão muita importância para esse tipo de cultura, né? De saber de onde vem o nome, o que significa, porque geralmente esses nomes tinham a ver, inclusive, com a missão ou com o caráter, né? O caráter da pessoa. Então, era muito importante. Vários nomes na Bíblia foram modificados por Deus, né? A gente tem o exemplo de Jacó, que mudou para Israel, o de Abraão, que era Abrão, ficou Abraão. E tem um significado. Sara também, né? A mulher de Abraão. Então, os judeus levam isso muito, muito a sério. Aqui no Brasil é um relaxo, né? Eu que fui professora, deparei com cada nome super estranho, assim, que você não sabe de onde tiraram. Era junção de nome de pai com mãe,
umas coisas de boa. Mas, enfim, a gente deve prestar atenção, sim, quando a gente tem os filhos, né? Eu não prestei muita atenção nisso, não, mas, assim, o nome dos meus filhos não tem nada aberrante, então, graças a Deus. Eu queria ler um adendo aqui que eu fiz na minha própria Bíblia. Eu coloquei assim, ó, o livro de Ageu afirma que um templo será novamente construído em Jerusalém, na época dele, né? E que finalmente haverá paz em Israel. Ele foi escrito por volta do ano 520 a.C., mas o povo acovardou-se diante das oposições. Quem tiver tempo e quiser ler o livro de Esdras, do 1 ao 4, mostra lá todas as adversidades, os inimigos, o povo, inclusive samaritano, implicando com eles lá, né? Então, eles desanimaram e preferiram não construir o templo. Então, a reconstrução do templo era uma ordem direta de Deus. Ageu repreendeu o povo, né, e mostrou a causa de tudo de ruim que estava ocorrendo com o povo. E ele profetiza que neste templo o Messias virá. Mais para frente tem um verso específico para isso, né? Então, Ageu, ele viveu no tempo da reconstrução do segundo templo, né, em Jerusalém. Isso foi depois do exílio em Babilônia. Então, teve lá um problema em Judá, na cidade de Judá, eles foram conquistados pelos babilônios, né? E Ciro conquistou Babilônia depois. Foi na época de Ciro que o segundo templo começou a ser reconstruído. Então, o principal assunto do livro é mesmo a reconstrução do templo e a importância, né, do templo para o povo de Israel. Na Bíblia, o livro de Ageu ele é citado 8 vezes, em outros livros, né? Aí, de acordo com Ageu 2, versículo 3, é provável que o Ageu já era idoso, porque ele afirma ali que ele conheceu a glória do primeiro templo. E como o exílio de Babilônia durou 70 anos, então ele tinha por volta dessa idade, então ele já era um ancião, né? O primeiro templo data de 586 a.C., e ele provavelmente tenha conhecido. Ele era, então, como se diz, um sobrevivente do cativeiro, né? Quando ele saiu com uma turma grande lá e foi para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Eu estudei também que ele viveu na mesma época que o Esdras, o Neemias e o Zacarias. Quem quiser comprovar também isso aí, está em Esdras 5, versículo 1, Zacarias 11 e Ageu 1, versículo 1. Então, são versículos que comprovam a contemporaneidade, que eles eram da mesma época. Né? Então, Ageu profetizou que o segundo templo, embora ele fosse mais simples, a construção seria assim, um tipo de material diferente do primeiro templo, o templo de Salomão, né? Que devia ser assim realmente um resplendor, né? Pelo que eu li uma vez, a hora que o sol batia nas tábuas, né, que tinha da parede do templo, ele era de ouro maciço, então maciço não, era de folhado a ouro, mesmo assim. Então, quando batia o sol, assim, aquilo lá reluzia até longe. Então, era uma coisa muito esplendorosa mesmo. Então, assim, do ponto de vista de construção, ele seria menor, mas o Ageu disse que ele seria cheio da glória, porque ele receberia no futuro, né, a presença do próprio Messias. Então, isso faria dele um templo mais glorioso. Só que, assim, eu não sei se vocês conhecem a cultura judaica, mó povinho, hein? Eles têm um rei na barriga, né? Não é para falar mal, não, mas já falando, nossa, tudo deles é o melhor e tudo, sabe? Então, ontem, na festa lá do casamento, tinha 2 judeus. Não sei porque quedas d'água lá, essa família parece que era adventista e, por alguma razão lá, mudou. Era judeu. Ele tinha 2 judeus lá. Ó,
Cara, muito. Haja saco. Bom, enfim. O livro de Ageu, ele está entre Sofonias e Zacarias, lá, quem quiser achar na Bíblia. Tá, deixa eu falar. A primeira investida contra o templo em Judá, o templo foi apenas saqueado. Então, teve mais de uma guerra, né? Mais de uma investida contra o reino de Judá, em Jerusalém, né? E, na primeira vez, foi o Nabucodonosor, né? Ele só levou os utensílios do templo. Então, tirou muita coisa, não fez assim, não destruiu nada do templo, assim, da construção, mas levou, deixou lá no templo do Deus dele aquelas peças enormes, muito, muito numerosas, né? Então, depois de 11 anos, houve uma nova rebelião. E nessa segunda rebelião de Judá contra esse Sírio, no caso, né? Aí sim, foi uma desgraça. Destruíram tudo, derrubaram o templo. Então, por isso que ele teve que ser reconstruído. Então, por alguma razão lá, o rei ficou danado da vida e acabou com o templo, né? Então, o Ciro foi uma coisa interessante ver como o Ciro se comporta aqui no livro. Ele atribui a Deus tudo que ele conquistou. Então, é provável que o Ciro ele tenha conhecido a Deus, né? Principalmente por esse exílio primeiro, né, de Babilônia, deve ter conhecido os feitos lá de Daniel e tudo mais. Então, ele atribuiu a Deus tudo que ele tinha conquistado. E ele também atribuiu para si, acreditando que foi Deus que mandou, essa reconstrução do templo, né? Então, ele assinou, em 538 a.C., ele assinou um decreto, né, que autorizava os judeus a irem para Jerusalém para reconstruir o templo. Então, quem quisesse ir, estava liberado. O problema, que eu coloquei até aqui para a gente pensar bem, né, é que alguns judeus não estavam nem aí mais para esse lance de templo. Quem era mais novo, criancinha, acho que não nem lembrava do tempo. E quem era mais velho ficou assim desanimado com tudo isso, né? Com 70 anos, né? Cativeiro. Então eles estavam assim desanimados, mas nem por isso, né? Acontece que alguns já tinham se estabelecido lá em Babilônia, coisa e tal, e não quiseram ir. Eles ficaram assim por circunstância, né? Presos lá naquele lugar e por escolha também. Talvez eles já tivessem algum tipo de negócio, né? Por lá mesmo, então por lá ficaram. Então, esse decreto foi assinado 1 ano depois da conquista de Ciro. Então, Ciro conquistou a Babilônia, né? O Nabucodonosor passou, já era, e Ciro começou a governar. E, com certeza, está em Ageu 1, versículo 2, essa aceitação, essa crença que o Ciro teve, que foi por Deus que ele obteve, então, essas vitórias todas, porque naquela época ele era o único reino, né, que substituiu a Babilônia. Não sei se vocês têm conhecimento sobre a estátua, o sonho, né, de Daniel, sonho do rei Nabucodonosor, que sonhou com a estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, coisa e tal. Então, né, essa época já é o peito de prata, porque o Ciro, o Império Medo-Persa, conquistou Babilônia, então eles passaram a não existir mais, né? Os babilônios, né? E ficou por conta do Ciro e da turma dele. Organizar, como é que se diz? Mandar em tudo no mundo. Olha isso, é uma loucura, né? Querer ser o melhor. Bom, deixa eu ver mais o que tem aqui. Tá. Isso já falei que os judeus foram liberados para essa obra, né? E a gente tem que pensar bem também, gente, porque quando o Ciro liberou o pessoal para essa obra significa, no meu entender, né,
alguma missão que você e eu temos que realizar aqui no mundo para Deus. A gente tem que descobrir isso pela fé, pela oração, né? Mas, como aqueles judeus também tiveram aquela época de não, deixa quieto, aqui tá bom, a gente tem que pensar bem na nossa situação quando tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor, quando a nossa vida está muito boa, está bem estável, sabe? Isso é um perigo muito grande, porque a gente pode se acostumar com os ares de Babilônia, né? E esquecer do reino de Deus. Isso aí é muito perigoso. E o problema maior é que você tem uma missão, eu tenho a minha. Se você não cumpre a sua, a minha fica meio capenga, né? Seja em que área for. Então, a gente tem que assim, fazer um sincronismo, deixando claro Deus em primeiro lugar atuar, né? E cada um cumprir a sua missão, porque é desígnio de Deus, né? E quando a gente se sente útil na obra de Deus, a gente tem uma vida muito mais agradável. A gente se sente bem, sei lá, eu me sinto assim. Se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, pode falar, tá bom? Opa, falar aqui. Tem pouca coisa, muito não, porque o livro de Ageu é pequeno, ele só tem 2 capítulos. Mas tem uma coisa importantíssima. Pode falar, Ricardo, quer falar? Não? Ah, tá, né? Que acendeu a luzinha aqui. Bom, o legal dessa história é que Deus usa quem ele quer, né? O Ciro não tinha nada a ver com o povo judeu. E ele, além de liberar os judeus que quisessem ir para essa obra, ele deu sustento, mandou alimento, né? E para poder eles sobreviverem lá e fazerem a obra direitinho. E uma outra coisa que ele fez também foi devolver as peças que o Nabucodonosor pegou, né? Roubou lá do templo na primeira invasão. A Bíblia relata que são 5.400 peças de ouro e de prata. Existem também outros textos que abordam esse assunto, em Crônicas, em Jeremias e em Daniel. E é importante, eu não sei, eu me interesso muito por profecia, acho muito legal. E essa data da assinatura do decreto é muito importante para quem estuda as profecias das 2.300 tardes e manhãs, está escrito no livro de Daniel, porque ali ele fala a respeito do decreto, dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém, aí daí por diante. Então, a gente vê essa ordem da reconstrução em Jerusalém também, além do livro de Esdras, né? Também no livro de Ageu. Então, no começo eu disse que assim, tinha muitos jovens, estava tudo misturado, né? Então, mas os jovens não conheceram o templo. E os mais velhos já estavam assim, para lá de Bagdá, né? Já estavam sem força física. Então, eles foram assim, meio sem ânimo para essa reconstrução. Então, durante 70 anos de cativeiro, eles não tiveram, assim, acho que pouca liberdade para adorar a Deus, para ler os livros, aquela coisa toda. Então, era uma turma bem desmotivada. Uns por não ter perspectiva, por serem muito jovens, e outros velhos demais, sem força física. E o que aconteceu é que eles foram capengando, tal, durante 2 anos eles trabalharam na reconstrução do templo, coisa e tal, e depois abandonaram completamente. Então, o que aconteceu é que assim, o Ageu veio para dar uma força, né, um ânimo para esse pessoal, para reconstruir mesmo o templo. E tem uma passagem lá de Ageu 1, de 3 a 6, que Deus mostra para eles por que o povo estava tão uma falta de tudo. Eles tinham uma escassez muito grande. Então, ali ele explica que as plantações não davam os seus frutos, e as coisas que eles procuravam fazer estavam sempre
sempre assim, na escassez. Então, Deus mostra para eles a causa. E a causa está no próprio livro. Que, além deles abandonarem a reconstrução do templo, eles começaram a construir coisas para si mesmos. Então, Deus pergunta lá, mas isso é hora de vocês terem as coisas de vocês e deixar as minhas de lado? Então, na verdade, o Ageu ele teve que dar uma repreensão no pessoal e também uma injeção de ânimo, né? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Bíblia. Eu queria ler uma passagem, não, como se diz? Um texto da senhora White. Estava escrito assim: mas enquanto deixaram a construção da casa do Senhor, o templo em que podiam adorar a Deus, até que estivesse plenamente cumprido e especificado para o fim do cativeiro, os judeus passaram então a construir mansões para si. Então, o que acontece? Eu acredito que o Ciro tenha dado bens, ouro, prata, sei lá, tudo para eles reconstruir o templo. Mas eles não usaram para isso, não. Eu acredito até que eles andaram passando a mão para construir coisas para eles. O que dá a entender aqui na leitura, né? Bom, tem um verso muito lindo. Se você puder ler para mim, Ricardo, por favor, do 2, capítulo 2, do 7 a 9. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui é o nome, mas... Então, no verso 7, está escrito, né? Farei tremer todas as nações e o desejado de todas as nações virá. Então, por isso que esse segundo templo foi considerado mais glorioso, porque nesse templo Jesus viria para ensinar, para curar. A presença dele era a glória desse segundo templo. Sendo que o primeiro tinha aquela ostentação toda no começo, né? Tanto no tabernáculo, no deserto, quanto no primeiro templo, tinha a presença de Deus, que era o Shekinah. E essa era uma luz que tinha em cima do propiciatório, né? na Arca da Aliança. E os judeus nem se deram conta que aquilo já tinha ido embora há muito tempo. Então, para nós que somos cristãos, essa passagem confirma a vinda do Messias, sendo que em muitas religiões eles nem acreditam que Jesus é o Filho de Deus,